Deputados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência querem garantir que pessoas com autismo, síndrome de Down e doenças raras sejam contempladas no cadastro de prioridade na vacinação contra a Covid-19. Em audiência para debater a questão, o presidente da comissão, deputado professor Wendel Mesquita, citou a lacuna no cadastramento feito pela Prefeitura de Belo Horizonte. Belo Horizonte, já abriu sexta-feira passada o cadastro para vacinação das pessoas com deficiência. O cadastro ficou aberto só no final de semana, na segunda-feira ele foi encerrado, só não chegou a 25% do segmento em Belo Horizonte das pessoas com deficiência que fizeram o cadastro, ou seja, não foi nem um quarto do segmento que conseguiu fazer esse cadastro e foi bem claro que sem o cadastro não há possibilidade de tomar a vacina, com exceção, quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, quem já está cadastrado. É necessário que nós tenhamos essa voz aqui na Assembleia em defesa dessas pessoas. E esta comissão fazer esse papel. Estamos aqui para defender. O nosso secretário de Saúde hoje, Fábio Baquerete, ele é um defensor das pessoas com doenças raras, um grande entendedor do assunto. Temos aqui hoje nos ouvindo a subsecretária Janaína Passos, e tenho certeza absoluta que vamos ouvir as pessoas que entendem disso em todo o estado de Minas Gerais. O deputado Dr. Paulo lamentou que o Comitê Intergestor do Calendário de Vacinação não tenha acatado um protocolo da comissão encaminhado em 9 de abril que pedia a extensão dos critérios sobre pessoas com deficiência aptas à prioridade. Para incluir no inciso 20 a vacinação das pessoas com deficiência, que é síndrome de Down, espectro autista e as doenças raras. E pena que é muito moroso as coisas, E quando a gente trata de vacina é para ontem. Lamentavelmente, no Brasil, nós ainda não temos estudos que podem trazer um diagnóstico objetivo sobre o impacto do Covid-19 nas pessoas com deficiência. Eu procurei, pesquisei em alguns institutos, dialogando com algumas pessoas da área, e a gente sabe que esse estudo ainda não está disponível. Mas tem um dado que mostra que na Inglaterra, 60% dos que morreram com Covid-19 eram pessoas com algum tipo de deficiência. Cada dia que passa, como o senhor relatou, perdeu um amigo ontem, deficiente visual, e nós temos que trabalhar, porque nós não podemos perder mais pessoas. Janaína Passos, subsecretária de Vigilância em Saúde do governo estadual, observou que o Plano Nacional de Imunização já está na 6ª atualização. Ela explicou que foi publicada a nota técnica do Ministério da Saúde de acordo com a quantidade de doses disponíveis, que já inclui tanto a síndrome de Down quanto as deficiências permanentes na lista de prioridades. E as pessoas com deficiência, eles aí relata dentro do plano, pessoas com deficiência permanente, ele faz um destrinchamento dessas deficiências. No primeiro, limitação motora, que cause uma grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas. Um segundo, indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir, mesmo com o uso de aparelho auditivo. Uma terceira categoria, indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar, mesmo com o uso de óculos. E, num quarto, indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola ou mesmo brincar. A subsecretária disse ainda que o espectro autista deve ser incluído em breve entre as comorbidades com preferência na ordem de vacinação. O transtorno do aspecto autista, ele é uma característica essenciais do transtorno, são os prejuízos persistentes aí na comunicação social e aí podendo aí entrar dentro de critérios A ou critério B, segundo as estimativas aí, internacionais. Ele é frequentemente associado a um comprometimento intelectual e estrutural da linguagem, que deve ser registrado conforme as especificidades. Então, ele podendo entrar também de acordo aí, com o critério médico, dentro do grupo elencado aí das pessoas ou com uma deficiência permanente
ou com comorbidades acima de 18 anos. Janaína também anunciou a chegada de um novo lote da vacina AstraZeneca a Belo Horizonte, específico para aplicação nas pessoas com deficiência. Na reunião, houve críticas ao que foi considerado um mecanismo de segregação nos calendários nacional, estadual e municipal. O recorte feito pelo Ministério da Saúde no plano, ele acaba sendo um pouco contra a lógica da inclusão social, porque ele segrega as pessoas com deficiência do benefício do BPC, né? E depois também com relação às idades. Nosso entendimento e a nossa luta, que vai em sintonia, acredito que com esse grupo, é de inclusão total das pessoas com deficiência no Plano Nacional de Imunização. Criar um critério em relação ao BPC, que não foi criado em nenhuma outra categoria até agora priorizada, é um absurdo, por que não dizer uma palavra um pouco mais forte. Então, a gente foi acionado até pela nossa Secretaria Estadual de Saúde para que a gente possa enviar documentos para que isso seja feita uma correção. Roberto Carlos Pinto, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lamentou o descumprimento do artigo 10º da Lei Brasileira de Inclusão. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, é o que a gente está passando agora, que a gente está vivendo, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para a sua proteção e segurança. Estudos da ONU citados na audiência apontam que 30% dos acometidos pela Covid-19 são pessoas com deficiência. Estevão Carvalho, que coordena a Defensoria Especializada da Pessoa com Deficiência da OAB em Minas Gerais, observou que a prioridade de acesso a qualquer serviço médico deveria ser desse público. Ele acrescentou que pessoas com síndrome de Down têm mortalidade 10 vezes superior às demais. Talvez, se a gente for parar para pensar friamente, o único critério de priorização de vacinação deveria ser taxa de mortalidade. E, sob esse aspecto, a pessoa com deficiência talvez deveria estar antes até da pessoa idosa. E olha que eu atuo, né, na defesa tanto da pessoa idosa quanto da pessoa com deficiência. Mas se a gente levar em conta só a questão de risco de morte, né, as pessoas com deficiência deveriam realmente estar no topo das prioridades para vacinação. Para Washington Lana, presidente da Comissão Estadual de Defesa da Pessoa com Autismo da OAB em Minas Gerais, é preciso reforçar a questão da maior vulnerabilidade do contágio. Nós não temos que falar somente da vacinação, vou muito mais além disso. Nós não temos que falar somente da vacinação das pessoas com deficiência, mas também daquelas pessoas que cuidam daquelas pessoas que são as pessoas deficientes. A médica infectologista Eugênia Valadares observou que pacientes com doenças raras têm alto grau de possibilidade de sequelas. São pacientes muito vulneráveis, tanto os pacientes com síndromes dismórficas quanto aqueles com erros inatos do metabolismo ou as outras doenças raras também, que é ligado a imunodeficiências, a doenças autoimunes e infecciosas. Outra preocupação é o nível de desinformação da sociedade. Em Minas Gerais, a vacinação desse grupo ainda é incipiente, né? A primeira recomendação para incluir as pessoas com deficiência aconteceu somente na última remessa de doses que o governo federal mandou para o Estado. Então, assim, há dúvidas também sobre a forma como será adotada para convocar, né? Como vai fazer para comunicar com essa população com deficiência a se vacinar. Regina Salomão é mãe de Ana Luísa, que tem artrite reumatoide e lúpus desde os 3 anos. Ela conta que hoje a filha está com 25 anos e toma remédios caros que a família só consegue por doações.
ela tem imunidade muito baixa, qualquer coisa que ela tem que ficar internada. E, assim, os remédios, né, ela já tomou muitos remédios com imunossupressor, e é uma luta. É interessante as pessoas entenderem um pouco o contexto de uma mãe, o contexto de uma família, que eu acho que, às vezes, uma lei, um projeto, ele não é muito bem aceito porque as pessoas não têm noção do que é a realidade de quem vive esse processo, né? E a gente sabe que não é fácil. Existem muitos pais aqui, muitas mães aqui que batalham muito e que, por isso, né, seus filhos estão ali em andamento, desenvolvendo muito bem, mas que a realidade brasileira não é essa, né? Quando uma lei ela traz aqui que a vulnerabilidade das pessoas, né, com deficiência ou com autismo, ela está relacionada com a idade, o que a gente percebe é que as pessoas não estão conectadas com esse universo. Na audiência foi aprovado o requerimento para levar as demandas ao secretário da Saúde em reunião urgente.